Aqui é Ana Paula e hoje eu vou falar sobre a construção de uma nova cultura e o consumo consciente. É importante a gente saber que tudo que nós consumimos gera algum impacto na natureza. Existem algumas pesquisas e estudos que mostram que se o estilo de vida, por exemplo, de um americano, ele continuar dessa forma até 2020, o planeta não tem tempo hábil para poder se renovar. Então é muito importante que todos nós repensemos o nosso estilo de vida, pensando uma forma tanto de recompensar a natureza, nutrir a natureza assim como ela nos nutre, através do alimento, através da água pura, através do ar, e também fazer opções que gerem menos impacto, uma vez que sempre vai ter algum custo ambiental. Pensando nisso, já há mais de 11 anos eu venho procurado adotar práticas sustentáveis. E o consumo, ele é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos na mão. O consumo, ele pode direcionar e criar demanda para novos negócios sustentáveis ou favorecer a economia local, porque a sustentabilidade ela não se baseia apenas na dimensão ecológica, mas também na dimensão social, na dimensão econômica. Pensando nisso, quando eu tive a nossa primeira filha, quando eu tive a Violeta, nossa primeira filha no ano de 2008, eu comecei a transformar o meu trabalho. Eu já vinha fazendo uma transformação, vim de uma educação super tradicional, trabalhei em multinacional inclusive, quando eu era mais jovem. E eu já adotava algumas práticas sustentáveis quando nasceu a nossa filha, então eu fiz a opção de usar as fraldas de pano, desde o nosso chá de bebê. Eu escolhi as fraldas de pano antiga, naquela época aquelas fraldas grandes, com calça plástica, porque no Brasil não existia muito acesso às fraldas de pano moderna. Naquela época existia aproximadamente 3 marcas que eu conhecia. Eu tive contato com fraldas importadas do Canadá, da China, através também de amigos, de pessoas que vinham de fora, até mesmo de um casal que morou com a gente que trouxe fraldas importadas. E como eu já costurava e já utilizava os absorventes femininos ecológicos laváveis, eu comecei a desenhar o projeto Bebês Ecológicos, que tinha a intenção não só de usar na nossa bebê, mas de mostrar essa possibilidade, produzir algo de qualidade, mostrando o que tinha de tecnologia. Então nós chamamos o projeto Bebês Ecológicos de inovador, porque através dessas pesquisas internacionais, nós realizamos e produzimos a nossa própria modelagem e desenvolvemos pesquisas com matérias-primas brasileiras, com essas premissas de fortalecer o mercado brasileiro. Então, não só através de lançar no Brasil produtos novos, novos tecidos para poder trazer praticidade para o uso da fralda de pano, trazer tecnologia para o uso da fralda de pano, mas também com produção de artigos, falando sobre a escolha de uma fralda produzida na China e uma fralda produzida no Brasil. E foi através dessa jornada de erros e de acertos que nós fomos chegando à nossa modelagem, que tem a patente verde, que foi lançada no ano de 2011. Nós começamos no ano de 2009. No ano de 2010, nós lançamos a fralda noturna, que tem por fora o Microsoft, que é um tecido que faz o efeito sempre seco, e também por dentro. No ano de 2010, nós lançamos o sistema de elástico caseado nas fraldas, que regula desde um bebê de 5 quilos até 17 quilos. Nós lançamos também, através das minhas pesquisas, o absorvente de Melton, que é um tecido de alta absorção que pode reduzir uma grande fralda para uma fralda muito menor, ou seja, são menos dobras, menos espaço no varal, é uma matéria-prima brasileira. Aqui tem essa faixa de Microsoft, que foi uma projeção para que o bebê ficasse sempre seco. Observando as referências brasileiras naquela época, todas usavam algodão por fora. Então foi quando eu lancei a fralda com tecido de biquíni, ou lycra, que é chamado, ou poliamida, que seria o nome mais técnico, que é um tecido que não vai tender a infiltrar por fora.
Todas essas pesquisas, elas foram um legado que fortaleceu fortemente o mercado das fraldas de pano no Brasil, tanto para os fornecedores quanto para as mães empreendedoras que começaram também os seus negócios tendo uma nova base de referências. É claro que já existia uma pesquisa bem adiantada para negócios que surgiram depois de todas essas pesquisas até no ano de 2012. Mas uma coisa eu percebo a respeito dessa construção de uma nova cultura, tanto a construção de uma consciência mais ecológica no cuidado com o bebê, porque o índice de pessoas que compram fralda descartável chega a 96%. Então, embora seja um problema muito grave, seja o terceiro maior lixo nos aterros sanitários que não se decompõe, ou seja, todas as fraldas jogadas ainda estão aí nos aterros sanitários, é uma construção de uma cultura de cuidado mais natural com o bebê. E às vezes pode parecer até estranho mostrar numa loja de bebê, eles ficam receosos de pensar na possibilidade de que a mãe vai ter que lavar a fralda. E muitas pessoas, muitas mães que vêm já sentem de cara, percebem pela questão do conforto do bebê, pela questão da economia financeira, por ser mais acessível, porque a gente trocar 6.000 fraldas descartáveis por 24 fraldas de pano impacta muito também na questão econômica e diretamente também na questão da sustentabilidade, porque a fralda de pano ela é a opção mais ecológica segundo os estudos da pegada ecológica das fraldas que você pode encontrar no nosso site. Outro ponto que atualmente eu acho importante elucidar a respeito da construção de uma nova cultura é também a cultura do comércio justo, não só do consumo brasileiro, sempre vai ser uma opção. Eu gosto de elucidar esse tema porque quando a gente investe num produto brasileiro, a gente está dando esse voto para que os desenvolvimentos eles continuem, para que exista esse fortalecimento local. Mas é também a respeito da questão dos negócios de impacto. Os negócios de impacto, né, os empreendimentos sociais, eles usam as ferramentas de uma empresa tradicional, CNPJ, toda a política e norma de empresa tradicional no Brasil, com todos os seus desafios, né, com as mesmas taxas de impostos, enfim, mas visa gerar impacto ecológico e também impacto social através da remuneração justa. Às vezes existe uma certa confusão a respeito disso, num sentido de que o negócio ele pode ser copiado. O que eu quero dizer com isso? É claro que todas as pesquisas de matéria-prima que eu fiz, elas vão ser utilizadas e eu acho ótimo, eu desejo que mais e mais mães possam empreender com as fraldas de pano e que juntas, unidas, nós possamos aumentar a escala de redução dos impactos no meio ambiente. Mas o que não é correto é copiar uma modelagem. Ou seja, a modelagem ela é um desenho técnico desenhado à régua. Eu demorei 2 anos para desenhar a minha modelagem, baseada em referências internacionais, que eu percebi que cada marca tinha a sua modelagem. Para poder ampliar um pouco a referência a respeito desse tema, eu coloquei um post no meu site chamado Comércio Justo, Desenvolvimento de Modelagem, onde você pode ver fotos de diversas marcas, cada uma completamente diferente da outra. Ou seja, uma frente pode ser redonda, pode ser quadrada, o absorvente pode entrar pela frente, pode entrar por trás, a aba pode ter diferentes larguras, pode ter diferentes posicionamentos de botões. Então existe um ponto que precisa ser esclarecido através, assim, com a intenção dessa construção dessa nova cultura que também se dá respeito à ética e o respeito entre os negócios, para que a gente possa também criar o comércio justo, que é o equívoco de que se copiar não vai ficar igual. Nós precisamos ir mudando, né, criando uma nova cultura de ética e respeito, também de colaboração. Ou seja, eu assisti a minha modelagem ser relançada com a informação de que era um desenho próprio e com os mesmos tecidos, dizendo que foi uma pesquisa própria de matéria-prima.
Por isso eu acho interessante eu informar como foi a minha pesquisa, em que ano que foi lançado cada uma das minhas pesquisas, para que apenas as coisas fiquem organizadas, para que a gente não perca no tempo essa informação. Então, se você gosta da modelagem Bebês Ecológicos, se você começar a reconhecer a nossa modelagem, eu recomendo que você compre da nossa marca, porque eu, como mãe empreendedora, que demorei 2 anos para poder desenvolver, com todos os desafios de concorrer com marcas chinesas, com todos os investimentos pessoais, então tenho todo o registro do desenvolvimento da minha modelagem lançada no ano de 2011 e a patente verde dela. São infinitas as formas de se desenhar uma modelagem. Com tudo isso, eu também quero inspirar que mais e mais famílias que desejam empreender com as fraldas de pano possam ter essa compreensão e empreender a partir de um desenho próprio. E também inspirar para que mais e mais mães continuem pesquisando matérias-primas brasileiras, continuem lançando no mercado inovações. Então, quando eu digo que as fraldas Bebês Ecológicos são inovadoras, foi porque nós lançamos inovações no mercado. Então, quando a minha modelagem, a minha pesquisa de matéria-prima foi relançada, ela foi relançada dizendo que era inovadora. Isso para mim também é um ponto que necessita esclarecimento. Toda essa abordagem tem um objetivo, sobretudo, dessa construção do comércio justo, dessa construção de uma nova cultura de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela não vai se basear somente no impacto no meio ambiente. Esse respeito ao negócio social, à concorrência leal, ela também faz parte da sustentabilidade.